boa tarde a você que está me assistindo nesse feriado, boa tarde a você que adora esses assuntos, que busca sempre estar se divertindo, que é o nosso tema de hoje. Eu sou Júlia Dalólio e venho apresentar para você as leis naturais, as 7 linguagens naturais, que é um tema que eu venho desenvolvendo há alguns anos para trabalhar com educação, para trabalhar com expansão da consciência. E neste dia de hoje nós vamos conversar sobre o que é diversão, porque sobre todos os conceitos que nós temos na vida, nós temos que questionar. E hoje eu venho questionar o que é diversão, o que é diversão para a nossa sociedade, o que é diversão para a maioria das pessoas, por que a diversão para muitas pessoas é uma coisa e para outras pessoas é outra. Então, gente, esse é um assunto incrível, fabuloso e que nós temos que começar a sempre, para entender o que as coisas são, para cognizar o que as coisas são, a gente precisa buscar a origem. E a origem das palavras é de fato algo muito interessante, algo verdadeiro para a gente buscar, para a gente ressignificar o conceito das coisas e não ficar preso, não ficar condicionado ao que a gente acha que as coisas são. E muitas vezes o que acontece é que não há nenhum pensamento autêntico sobre as coisas, né? A gente acaba seguindo a boiada, como fala, né? A gente acaba se divertindo como todo mundo se diverte, seguindo o que todo mundo faz, trabalhando do jeito que todo mundo trabalha, pensando como todo mundo. Mas hoje é emergente que a gente tenha uma opinião própria, que a gente tenha passado pelas experiências para alcançar a nossa consciência. E parte do princípio que é a origem do que a gente tem na nossa vida. Nós temos que buscar a origem. Gente, vamos falar da origem da palavra diversão. Diversão vem do latim, né? É uma palavra de origem do latim e que significa diverso, divergir, diversidade, né? Distrair. A diversão também está presente em algumas estratégias militares, né? Você precisa atrair o foco do adversário para outro ponto. Então, quando a gente começa a buscar a origem das coisas, a gente começa a ver que na profundidade, na essência, às vezes as palavras elas não são bem entendidas. E por não ser bem entendidas, elas não são reais. Qual é a diversão hoje da sociedade? Qual é a diversão hoje da vida das pessoas? Com o que as pessoas se distraem? Com o que as pessoas se divertem? E nós temos que falar disso, gente, por quê? Porque esse é um assunto que move as pessoas, move a sociedade, né? As pessoas consomem para se divertir, consomem para se distrair, estão sempre atrás de diversão, estão sempre atrás do diverso, do diverso. E quando a gente cai nessa palavra diversidade, diversão vem de diversidade. Quando a gente começa a olhar para isso, nós podemos ver o quanto a nossa vida social hoje, mundana, o quanto ela perdeu a diversidade, né? O quanto as rotinas, as caixinhas nos colocaram não na diversidade, nos tiraram da diversidade. Mas de fato, gente, o que existe na nossa vida é diverso. Só há diversidade, só há diversão. Porém, dentro das caixinhas, dentro da consciência limitada, dentro dos conceitos e preconceitos, a gente acaba às vezes ficando limitado, né? E não pegando a essência da diversão, a essência do que é se divertir. Gente, eu quero trazer esse tema começando pela origem da palavra que nós já definimos, né? Então, diversão vem de diverso, né? Diversão
diverso. E não apenas diverso, né, gente? Diverso, de diversidade, de diferente. Outra palavra também que a gente encontra no dicionário é aquilo que é diferente. É aquilo que é novo, novo. E gente, todos os assuntos das leis naturais são assuntos que a gente vai olhar sempre para focar na educação, sempre para focar no como nós temos que olhar para isso e inserir esses conceitos, esses ressignificados no nosso dia a dia. Como nós temos que olhar para as coisas com os olhos da realidade, né? E buscar viver isso, viver o diverso, porque de fato a nossa vida ela é uma diversão. Ela é uma diversão a todo momento. Quantas coisas estão acontecendo a todo momento? Qual é o tamanho dessa diversidade? É imensurável. Mas às vezes o sofrimento justamente é a busca pela diversão no formato, pela diversão em apenas um estado, em apenas uma vivência, em apenas um momento. Quantas pessoas buscam se divertir sempre com as mesmas coisas e se apegam àquilo e só aquilo é divertido, nada mais? Então, gente, são esses estados de consciência hoje que limitam muito o ser humano e que limitam muito a criação na primeira infância. Quantos pais e mães têm dificuldade de se divertir sem objeto, de se divertir desde os primeiros anos da fase da criança, de vida da criança? Quantos pais e mães, para se divertir, têm que sair, ou têm que ir no shopping, ou têm que comprar brinquedos? E a diversão assim fica sempre limitada a um objeto, a um ambiente, a uma forma. Sendo que, na realidade, a diversão vem do diverso. E a prova disso está nas crianças. As crianças se divertem com qualquer coisa na primeira infância. As crianças se divertem com o pequenininho, com a pedrinha, com o galinho, com a folhinha, com a formiguinha. Se divertem olhando o céu passar. Porque a diversidade, literalmente, é o que diverte, é o que distrai. Gente, então é um assunto filosófico, é um assunto profundo e é um assunto essencial para os nossos dias de hoje, ressignificar o que é diversão, porque diversão não está na forma, diversão é um estado interno, assim como tudo, assim como cada experiência vivida é uma experiência vista pelo nosso interno, pelo nosso estado de consciência, pelo nosso estado evolutivo, pelo nosso nível evolutivo. Então, diversão também será um estado de consciência, mas existe um estado, gente, onde a diversão é natural, né? Onde a diversão ela não está na forma, ela não está no financeiro, ela não está num nível de vida, num status social. A diversão ela está no interno, na consciência de cada pessoa. Por que uma criança se diverte com nada? Por que um adulto precisa sair, um exemplo, sair à noite para se divertir com os amigos? Né? Pode sair de dia também, mas o que eu quero trazer é, nós temos que eliminar a forma, eliminar o formato do que é diversão, porque nós estamos assim limitando o nosso estado interno de vivenciar a diversão diária, de vivenciar a diversão em cada instante, em cada momento. E isto é muito rico, é muito precioso, e quanto mais a gente consegue se divertir com o pequeno, com o momento presente, mais a gente alcança a paz, mais a gente alcança a autossuficiência,
mas a gente alcança um estado natural de diversão, um estado natural de consciência e um estado onde a alegria de fato existe, habita. A criança tem isso naturalmente, né, gente? E é claro que os objetos, eu até tenho um objeto que eu ganhei essa semana, meu amiguinho Neuro. Olha só, eu também me divirto com as coisas e com meus presentes. Eu ganhei esse objeto, gente, e isso me fez refletir muito, porque eu dou muito valor para cada instante, para cada objeto, para cada encontro, para cada instante da minha vida. Eu procuro valorizar muito e aprender a me divertir, porque não é simples nesse mundo onde a gente está construído dentro das caixas, a gente se desencaixotar, a gente se desempacotar e começar a viver o estado natural de consciência. Mesmo quando a gente busca isso, né, às vezes a gente acaba ficando preso também às novas caixas que nós nos encaixotamos ao longo da vida, por querermos sempre vivenciar momentos onde a diversão esteve presente, onde o diverso, onde esse estado da presença esteve conosco. Então, às vezes, ao invés da gente se desencaixotar, a gente se encaixota mais. A gente fica mais ainda presos em padrões, né, em repetição. Então, eu procuro buscar sempre o novo a cada momento, a cada instante. E esse brinquedinho, né, que eu ganhei de duas amigas muito queridas, esse brinquedinho me fez refletir muito. O quanto nós paramos como adultos de nos divertir, quanto a gente leva a vida tão a sério, o quanto a gente leva tudo tão a sério e acaba perdendo a grande diversão da nossa vida, o que está na nossa visão em cada momento, né? Então, a minha pergunta para você foi uma pergunta que eu fiz para as minhas mães, que vêm aqui estudar com a gente, que foi a seguinte pergunta: qual foi o último brinquedo que você se deu? Qual foi a última diversão que você se presenteou? E presentear vem de estar presente. Qual foi o último momento de presença que você encontrou a grande diversão? Que você foi uma pessoa alegre de verdade, na sua essência, no seu corpo, no seu intelecto, né, no seu ambiente? Qual foi o último momento da sua vida que você se sentiu realmente no estado de diversão? Então você se responda. Se quiser deixar nos comentários para mim, será um prazer saber do seu momento de diversão. E o que é legal é que cada momento é um momento único de diversão. Quero trazer para vocês uma reflexão importante. Como na sociedade as pessoas buscam a diversão na forma, no formato, né, na ocasião, elas perdem justamente o estado de presença. E o estado de presença é o estado onde a diversão mora, onde a observação, eu posso observar o diverso, eu posso observar o novo, eu posso ver porque eu estou presente. Então, quando a gente perde isso, a gente acaba querendo reproduzir, né? As pessoas acabam querendo repetir e repetir momentos onde foram felizes, dentro da sua visão do que é felicidade, onde foram divertidas ou aonde se divertiram. As pessoas acabam querendo repetir, gente. É por isso que a maioria das pessoas faz a mesma coisa todo fim de semana. É por isso que se espera a sexta-feira. É por isso que se volta no mesmo restaurante. É por isso que se fazem as festas todos os anos com a mesma forma, da mesma maneira. Muda-se a decoração, mas o evento é o mesmo. Então, a sociedade hoje, ela busca o diverso, a diversão, repetindo. E isto é impossível, né, gente?
até porque nenhum momento é igual ao outro, nenhum instante é igual ao outro. Nós nunca somos o mesmo do que há um tempinho atrás, do que um dia atrás. Nós sempre somos mais e sempre estamos em expansão. Mas buscar de fato a diversão na forma atrapalha muito o estado natural da consciência do que é a diversão. O estado natural de estar se divertindo com nada, de estar se divertindo lavando a louça, de estar se divertindo fazendo o que é importante, fazendo o que é necessário. Por que a maioria das pessoas não se diverte, por exemplo, fazendo uma tarefa doméstica? Por quê? Porque nós estamos presos na caixinha de que isto não é divertido. E nós acreditamos e ainda por cima reproduzimos que isto não é divertido. Por que a maioria das pessoas não se diverte fazendo coisas importantes, limpando o mundo, por exemplo, né? Indo aonde tem sofrimento, indo na dificuldade? Por que a gente não se diverte fazendo isso, se isso é diverso? Porque nós fomos educados a achar que diversão é um estado de alegria, sendo que a diversão são todos os estados vivenciados naturalmente, quando eles surgem, quando eles estão no momento presente. Então, a partir do momento, gente, que a gente começar a desconstruir, a desencaixotar o que a gente pensa sobre o que é diversão, nós adquirimos uma liberdade enorme, uma liberdade de poder se divertir na dificuldade, de poder se divertir fazendo coisas banais, coisas simples do dia a dia, né? Se divertir fazendo coisas que a gente precisa fazer, né? Limpar a casa, trabalhar, visitar alguém doente, fazer coisas difíceis, porque tudo isso está dentro da caixa, do leque da diversidade. Quando a gente atende a diversidade da nossa vida, a gente começa a se divertir com tudo, porque tudo é diverso, tudo é rico. Mas quando eu sou educado, como a gente é no mundo, educado apenas a se divertir com poucas coisas, nós vamos lutar por esses momentos de diversão. Se você foi educado que diversão é esse estado de alegria eufórico, você vai lutar para buscar esse estado. Se você foi educado, educada, diversão é ir jogar futebol, assistir o time de futebol, você vai lutar por isso. Se você foi educado que diversão é sair na sexta-feira de noite, encher a cara, extravasar, você vai lutar por isso. E por aquilo que você luta, você paga, você consome, você precisa trabalhar, né, para sustentar esse estado de crença. Então, gente, a gente precisa, todos nós, cada um na sociedade, nós temos que ressignificar o que a gente pensa sobre a vida, o que a gente pensa sobre cada aspecto, para que a gente não fique presa naquilo que nos foi passado, né? Nós temos que compreender, ressignificar e ver que valor isso tem de verdade, né? Se isto é real, se isto é uma ilusão, se eu estou preso repetindo o que me foi passado sem saber, porque nós somos muito bons em repetir. Nós temos essas capacidades por natureza, assim como nós também temos a capacidade de se divertir por natureza. Como eu falei no início, a criança, ela se diverte com tudo. Tudo é divertido para ela porque tudo é novo, ela quer pegar tudo, ela quer provar tudo, tudo é interessante. Porém, lá na primeira infância, a gente começa a ser encaixotado e a querer reproduzir alguns momentos onde nós tivemos um grande estado de diversão, um grande estado de alegria, um estado de presença. E a gente depois vai pagar por isso,
vai querer comprar aquele estado que num primeiro momento na nossa vida foi natural. É natural de 0 a 7 se divertir com a pedrinha. Mas por que esse estado não permanece? Por que esse estado muda depois e a pedrinha já não é mais interessante? Já perde o seu valor, porque nós estamos sendo padronizados, encaixotados a viver uma vida de repetição. E isto cobra o seu preço, né, gente? Isto cobra o seu preço tanto para a educação, né? Porque já cedo hoje em dia, as crianças estão sendo tiradas do estado natural de diversão. Está sendo colocada uma tela na frente delas e elas estão se divertindo mais com isso, se distraindo mais com isso do que com o mundo real, do que com o mundo à sua volta. Então, isto está cobrando o seu preço. Ao longo dos séculos, hoje, nós vivenciamos uma soma de adversão ser significada de uma maneira muito superficial, muito simplória, não na sua raiz, não na sua origem. Como nós falamos no início, diversão do latim significa divergente, diverso, diversidade. E só há diversão quando nós descobrimos o novo. Só há diversão quando nós nos sentimos revigorados, nos sentimos vivos, sentimos a vida pulsando em nós. Assim como a criança sente esse estado naturalmente, nós adultos podemos alcançar isso. Podemos e devemos alcançar um estado natural de consciência onde a diversão e a diversidade são presentes, estão presentes na nossa visão, na nossa atitude, no nosso atendimento diário, né? Existem tantas coisas para a gente fazer na nossa vida, na nossa casa mesmo, quantas coisas tem para fazer e a gente não faz, porque não vê diversão, porque não encontra esse estado natural de estar se divertindo, fazendo o que é necessário, fazendo o que é importante, né? Eu mesmo, como falei para vocês, eu busco isso. Eu procuro esse estado, eu procuro me reconectar de manhã. Eu acordo de manhã e eu já penso em estar presente. Eu já sinto a vibração do dia, né? E procuro atuar com isso de forma viva no meu dia a dia. Mas de fato isso não é fácil para a gente que está nesse mundo de caixinhas. A gente ter que nós abrirmos a nossa caixinha e todos os dias a gente tem que ir contra essa correnteza que nos tira do presente, que nos tira do estado natural da diversão. Existem algumas coisas, gente, eu vou até tomar um chimarrão para me divertir, vou botar meu amiguinho aqui do lado, ó. Meu amiguinho neuro. Ah, tá caindo. Gente, existem algumas coisas que estão tirando as pessoas do estado natural. E eu tracei algumas delas para falar aqui para você hoje. Eu quero que esse encontro seja divertido, seja rico, que te engrandeça, que te enriqueça, que seja divertido para você, como é para mim. Muitas vezes eu posso não estar sorrindo, né? Mas diversão, vamos sair da caixinha. Diversão não é só sorriso, diversão é um processo inteiro, né? A gente pode estar em um meio sem sorriso, mas pode estar se divertindo. Eu dei um exemplo para os meus alunos adolescentes ontem, que foi o seguinte: muitas vezes o jogo de videogame, ele está tenso, né? Você está lá, você tem que fazer algo tenso, com arma, com guerra. Isto é tenso, mas é divertido, né, gente? Então olha só que interessante. Por que muitas vezes a diversão ela é vista apenas com um sorriso, né? Ou, de novo voltamos para a caixinha. A gente não pode ficar preso naquilo que nos é passado, sem pensar. A gente tem que pensar sobre as coisas, tem que questionar. Essa é a propriedade do intelecto. O intelecto faz isso, mas a gente precisa ativar isso de uma maneira mais eficiente, buscando a realidade das coisas,
né? Para que a gente encontre a essência de tudo na nossa vida. E hoje, de fato, existem algumas coisas que estão atrapalhando o estado natural de consciência, o estado natural de presença, o estado natural de diversão. E algumas dessas coisas são, assim, em todas as famílias estão presentes, né? Então, algumas delas eu tracei para você porque uma das primeiras coisas que está tirando as pessoas do estado de diversão é repetição. É a repetição, é o estado de rotina. Você já deve ter ouvido falar quantos lugares, quantas pedagogias, quantos setores da sociedade dizem: você precisa ter uma rotina. Você tem que ter uma rotina. Porque se você não tiver uma rotina, você não se organiza, você não sabe do seu dia a dia, seu organismo não sabe da ordem. Sua criança, se ela não tiver uma rotina, ela fica perdida e blá blá blá. Mas de fato, gente, a rotina nos tira da diversidade. Existe uma rotina no nosso dia, mas é uma rotina natural. Quando a gente quer colocar uma rotina artificial na nossa vida natural, nós, naquele momento, saímos do estado de diversidade. E isto é muito presente hoje, na vida aqui do Ocidente, principalmente, né? Mas na vida do mundo, a rotina. Você tem que acordar, trabalhar, sair correndo, né? Corre, corre, chega no fim do dia, faz as mesmas coisas, janta, cuida dos filhos, no outro dia a mesma coisa. Mas de fato, gente, sair da rotina não é literalmente parar de fazer as coisas, mas é poder fazer as coisas com novos olhos, fazer as coisas de uma forma sempre divertida, sempre diferente, né? Pegar com a outra mão, mudar, ter novas iniciativas, né? Isto é empreender na vida, é quando a gente tem uma nova iniciativa, quando eu falo de uma maneira a qual eu nunca falei, quando eu tenho uma palavra nova a qual eu nunca tive, quando eu digo para alguém algo que eu nunca disse. Eu posso ter a rotina do meu trabalho e do meu dia a dia, mas dentro dessa rotina eu posso me divertir, eu posso fazer o novo em cada coisa que eu faço, em cada coisa que eu tenho que fazer sob certas circunstâncias, como o trabalho, por exemplo, né? Ou sobre circunstâncias familiares, ter que cuidar de um filho. A gente pode fazer as mesmas coisas do mundo com novos olhares. Estando presente, eu vou ter um novo olhar, eu vou ter uma nova atitude, eu vou ter uma nova iniciativa, eu vou querer fazer aquilo melhor, com maior nível de beleza, com maior nível de capricho. Então, gente, a primeira coisa que está tirando a maioria das pessoas da presença, da diversidade, da diversão, é a rotina, né? É você ter na cabeça que amanhã você vai acordar e trabalhar e fazer tudo igual, sendo que nunca é igual, sendo que é sempre divertido, diferente, novo. As coisas nunca estão iguais, mas se no meu interno eu tenho como verdade que as coisas são iguais e que nada mudou, ai, nada muda na minha vida é uma mesmice, tá tudo chato, estou entediado. Gente, com a natureza em expansão e com esse mundo inteiro para descobrir, ficar entediado é porque não estamos no presente. E este é o grande fator que está tirando as pessoas do estado de alegria, um estado onde lá na infância tudo era divertido, tudo era gostoso, em qualquer lugar havia descoberta, em qualquer lugar havia alguma coisa para ver, para perceber. Então é muito importante a gente começar a sair da rotina. Não é de fato parar de fazer o que a gente faz, mas é parar de pensar o mesmo. É parar de olhar com o mesmo olhar, ou às vezes nem olhar. Só fazer no automático, porque é uma coisa que já foi feita.
Então, gente, o primeiro passo é a gente sair da rotina, quebrar a mesmice da nossa vida, como adulto, como pai, mãe, como companheiro, como companheira. Sair da rotina é o grande passo para ter iniciativa no nosso dia a dia em todo momento, em qualquer momento. Não importa o que está acontecendo, a gente pode fazer e ver a nova possibilidade que está na nossa frente. Está aqui e agora, mas a gente tem que se predispor a ver isso. Tem que se predispor, se abrir, literalmente se abrir, né? Entrar nesse estado. Então, gente, esse é o primeiro motivo. Agora, um segundo motivo é que o corpo da maioria das pessoas está muito parado, né? Hoje, agora mesmo, nesse encontro, nessa live, nossos corpos estão parados, a gente está inerte, a gente só está recebendo informação e o nosso corpo ativo, ele está parado. Então, hoje, também outro motivo que tira as pessoas da diversão é que elas não fazem as coisas que elas têm que fazer. Limpar a casa, varrer, fazer exercícios, fazer o próprio almoço, né? Correr, ir até um lugar, voltar. Esse estado de inércia, ele está deixando as pessoas com depressão. Uma das palavras que podemos usar, depressão. Mas depressão é um estado profundo da falta de diversão, né? É um estado onde você já não se diverte há muito tempo. Então, gente, está tudo interligado. Quanto maior o meu nível de reclamação, de depressão, maior o meu nível de falta de diversão, de não estar presente, olhando para as coisas ao redor. Então, estar parado é um fator importante, é um fator que está deixando as pessoas em depressão, em angústia, em ansiedade e, além do mais, esse estar parado, a pessoa precisa trabalhar para pagar aquilo que deveria fazer, aquilo que poderia fazer por si e pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus filhos. Além de estarmos como sociedade tentando comprar a diversão que está no aqui e no agora, nós estamos pagando pela cura de não estar no momento presente, né? Pela diversão, pelos trabalhos dos terceiros, deixando de botar o nosso corpo em atividade. Então nós estamos em um novelo enorme, em um novelo gigante de nozinhos para a gente desatar e para a gente encontrar o equilíbrio dentro disso. Mas nós vamos precisar, como sociedade, como grande massa, desatar cada nó desse para entender a nós mesmos, né? E parar de consumir para estar em estado de diversão, em estado de alegria, em estado de plenitude, em estado de presença. Então, gente, rotina encaixotando as pessoas, corpo parado, pagando pelas coisas que poderia fazer por si mesmo, terceirizando suas funções, né? Tudo isso está tirando o estado de diversidade, de diversão. E as crianças estão entrando nessa onda. As crianças também estão tentando consumir a diversão, sendo que ela já existe. Aliás, a infância é a fase mais divertida da vida. É a grande fase da brincadeira, da diversão, de olhar para esse mundo diverso. Mas nós, sociedade, estamos indo lá na infância e tirando as crianças do estado natural de diversão, dizendo para elas que elas têm que ser isso e isso, e que elas estão erradas e que elas estão atrasadas. Atrasados estamos nós adultos, que perdemos o nosso estado natural de ser criança, que perdemos o nosso estado natural de se divertir com pouquinho, de se divertir com o pequenininho. Nós estamos atrasados perante as crianças e não elas estão atrasadas
perante nós, como adultos. As coisas precisam se inverter, gente, né? Incluindo a diversão. A diversão precisa alcançar o seu real estado, precisa encontrar o seu estado natural do que ela significa. É por isso que eu estou aqui, gente, para a gente falar sobre esse tema, trazer esse tema tão importante, tão buscado no consumo, no pagar, no construir, mas é um estado que, como todos, é interno. É uma percepção, é um nível de percepção, é um nível de consciência, é um estado de consciência. Muito bem, gente. Outra coisa também é que o que faz um adulto, por exemplo, querer se divertir apenas com algumas coisas na vida e não poder se divertir com todas as coisas que a vida lhe apresenta? Das coisas mais difíceis, as mais fáceis, né? O que acontece é que a gente acaba perdendo interesse. Acaba perdendo interesse nas coisas simples da vida e acaba sendo encaixotado a levar uma vida sempre igual. A igual do outro, igual do famoso, igual daquele fulano lá que está bem sucedido. O que é ser bem sucedido, gente? O que é estar bem sucedido na vida? Nós temos tantos exemplos para olhar na nossa sociedade, na nossa vida. Você abre o jornal e vê uma pessoa milionária, famosa, seja lá o que a sociedade acha que isso significa. Você vê essas pessoas com depressão. Então, profundamente, a diversão, a paz, a saúde, a alegria não podem ser compradas. A gente não pode comprar isso. A gente compra situações, compra coisas, compra entrada em um lugar, compra um objeto X, mas o resultado, a diversão, ninguém pode comprar. Porque as pessoas compram coisas, a gente compra para se divertir, para se distrair. Mas profundamente, a maioria das coisas não geram diversão. Porque senão ninguém estaria com depressão, né, gente? Ninguém estaria em busca de si mesmo, em busca de estados melhores de vida, em busca de estilos melhores de vida. Por que então que nós não conseguimos comprar a diversão? Gente, porque a diversão é um processo do intelecto, é um processo natural dos nossos 5 sentidos, da nossa percepção, a absorção dos nossos momentos, mas mais importante, a diversão é o estado natural de estar presente. Então, se você busca diversão comprando coisas, você vai perceber que isso já não lhe satisfaz, como satisfez alguma vez, né? Você pode tentar repetir, mas não satisfaz, já não tem importância. Você perde o interesse. Por quê? Porque aquele momento passado jamais vai ser vivenciado de novo, jamais vai ser vivenciado novamente, porque hoje é um novo dia, agora é um novo instante, e a diversidade aqui presente, aí presente com você, nunca será a mesma. Então, o mais importante desse encontro de hoje é a gente conseguir concluir que diversão é um processo de consciência, é um processo de estar no aqui e no agora, fazendo o que deve ser feito, sem julgamento que esta ação é menos importante do que aquela ação. Tudo isso são condicionamentos, né? E outra coisa muito importante, gente, é que nós como indivíduos, assim como a gente foi limitado a achar que diversão é isto ou aquilo, a comprar diversão, a comprar prazer, a comprar alegria, a comprar felicidade, e que não é possível, né? Hoje a gente já sabe que dentro da nossa identidade como pessoa, né, nós assumirmos uma identidade é o que nos leva a tentar reproduzir uma pessoa que já não existe mais.
Eu, Júlia, mudo tanto a cada dia, mudo tanto a cada semana, a cada ano nem se fala, nem eu me reconheço, mas eu me conheço a cada instante. Quando a gente quer segurar uma identidade, eu sou isso, eu sou X, eu sou Y, quando a gente quer prender isso, quando a gente quer sustentar essa identidade, nós pagamos um preço muito grande, né? E a vida perde a sua diversão, perde a sua diversidade, porque de fato o grande sofrimento do ser humano é tentar descobrir a sua real identidade e tentar ser algo perante a sociedade, perante si mesmo, ser algo que quer ser apenas na forma, mas não na essência. Gente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um outro fator que limita a diversão da nossa vida é a gente querer sustentar a nossa opinião e querer sustentar a nossa identidade. Quem você é? Quem eu sou? Né? O fulano é X, aquele fulano lá é evoluído. O outro não, o outro precisa de evolução. Gente, a gente precisa parar de rotular as coisas e querer prender nós como um ser que não se transforma. Bem pelo contrário, nós nos transformamos a todo momento. Nós não somos o mesmo há 10 anos atrás, há 2 anos, há um dia atrás. Uma única informação muda a chave da nossa consciência. Uma única vivência nos muda completamente, muda a nossa visão, nossa percepção. E quando a gente se percebe um ser em transformação, um ser natural, em transformação constante, nós já não mais nos prendemos à identidade. Já não importa se eu sou doutor em tal coisa, se eu sou mestre em tal coisa, se eu sou cantora lírica e o outro é cantor popular. Não interessa, não é importante, porque a cada momento nós prendendo a identidade, prendendo o que a gente quer ficar seguro que nós somos, nós deixamos de ser. Nós deixamos de ser o novo e a nova pessoa que emerge da nossa essência a cada momento. E a diversão que isso traz, a diversão que está contida dentro disso. Então, rotina nos prende, faz a gente perder o interesse, faz a gente não ver as coisas como novas, faz a gente ficar com o corpo parado e entra numa bola de neve e a gente quer sustentar uma identidade que não é, porque já não é mais aquela identidade, já é algo novo. Então são poucas coisas, gente, que a gente tem que olhar, mas são coisas fundamentais, são coisas essenciais para a gente parar de querer sustentar uma identidade na nossa vida. Nós somos um ser humano. Esta é a nossa real identidade. Nós somos um ser natural que nasce num estado de diversão, que nasce num estado de olhar para a diversidade. Mas a gente, em algum momento da nossa vida, em alguns momentos de encaixotamento, a gente vai perdendo esse estado e depois a gente busca resgatar isso, né? Nessa fase adulta, na fase de despertar, muita gente chama de despertar. Eu tenho certeza que a gente desperta a cada instante, que a gente acorda um pouco mais para o que somos, para o que não somos, para o que devemos seguir, o que não devemos seguir. A gente desperta a cada dia, a gente aprende com tudo que está acontecendo na nossa vida, tudo é uma grande lição, todos são mestres na nossa vida, a pedrinha é um mestre, a formiguinha é um mestre, tudo está nos ensinando, tudo está nos fazendo estar presentes. Mas a gente tem que sair das caixinhas, a gente tem que ressignificar a nossa vida e a gente tem que encontrar esse estado interno de diversão, de alegria,
natural, porque este é um estado natural de consciência. Quando a gente adquire esta consciência, tudo fica fácil, tudo é mais simples, nós não precisamos mais comprar pela diversão, a gente pode construir aquilo que nos engrandece com as nossas próprias mãos, né? Sem terceirizar muito, sem precisar trabalhar para pagar um terceiro, para ter a diversão que a gente mesmo pode fazer. Então chega a ser hilário, chega a ser irônico e muito divertido pensar sobre isso. Quando a gente começa a abrir o leque da nossa vida, é de fato uma graça, gente, porque a gente tá no... Sabe o cachorro andando ao redor, correndo atrás do rabo? A gente está correndo atrás da diversão e nós mesmos nos proporcionamos isso. Nosso estado de consciência que nos dá isso. Nosso estado de cognição, nosso estado de percepção é que nos traz a diversão na nossa vida. Para finalizar esse encontro, gente, eu quero trazer para vocês um estudo científico, um estudo neurológico, que traz o seguinte dado. A criança de 0 a 7 anos, para você que tem filho ou parentes de 0 a 7 anos ou é professor, esse dado é muito importante, grava bem, né? E distribua para quem tem filhos, porque isto muda totalmente a forma da gente atuar com criança e tentar ensinar alguma coisa, né? Muitos equívocos, exatamente muitos equívocos. Mas, gente, o dado é o seguinte: para haver aprendizado na vida de um ser humano, nós temos que passar por um processo. E esse processo, por natureza, ele tem diversão, ele tem prazer. Toda vez que a gente tem um prazer na nossa vida, que a gente libera os hormônios de prazer, que a gente sente uma gama de coisas novas, a gente aprende, a lição é dada, é aprendida. Então nós temos que passar por um processo de observação, entrar em contato com algo novo, um processo de prova, sentir pelos 5 sentidos, um processo de associação, né? Nós temos que associar aquilo na nossa vida. Muitas vezes a criança faz repetidas vezes a mesma coisa porque ela está passando por um processo de associação, né? Nós vamos encontrar uma função nessa coisa, seja um objeto, seja uma atitude, seja uma atividade, a gente tem que encontrar uma função, precisa explorar isso e naturalmente vai gerar um prazer. A vivência, a descoberta vai gerar o prazer. E é este prazer que neurologicamente, neurocientificamente, né? Vou até pegar o meu amigo neuro aqui. É este o prazer que vai fazer com que nossos neurônios registrem o aprendizado. Vai fazer com que esses carinhas aqui, ó, esses axônios no neurônio se fixem. É como uma rede elétrica, né, gente? Nosso cérebro e nosso corpo é formado por neurônios e são eles que trabalham por nós, para nós, são eles que nos servem. Eu gostei tanto desse presente, gente, vocês não têm noção. Eu tô até aqui com ele agora. Eu disse para os meus alunos que é uma nana, é uma naninha. Depois de adulto eu vou ter uma naninha. Gente, então que fantástico. Para eu estar em um estado de diversão, eu preciso passar por um processo. E esse processo a gente chama de vivência. Nós temos que vivenciar algo para a gente entrar em um processo de aprendizado onde a diversão é o ponto-chave. É o ponto-chave. Em outras palavras, ninguém aprende nada, absolutamente nada decorando, absolutamente nada memorizando, porque depois isso vai ser perdido. Essas sinapses são perdidas quando não há a diversão como um elemento importante e principal. Gente, e para as crianças, por que as crianças hoje estão com tantas dificuldades na escola,
dificuldades de comunicação, né, como os autistas, dificuldades de estar presentes, dificuldades de brincar, porque elas não estão passando pelo processo, gente, pelo processo natural do aprendizado, que nas leis naturais eu chamo de ordem natural. Elas não estão na ordem natural, estão sendo tiradas da ordem natural, porque a sociedade quer que elas falem logo e andem logo e seja um gênio com 2 anos de idade, 3 anos, seja superdotado. Gente, a gente está totalmente fora da realidade como sociedade e da natureza humana. Nós vamos ter que pegar esse dado científico, jogar dentro das escolas e modificar as escolas e modificar as famílias, para que as famílias comecem a se divertir, a passar pela experiência que gera o aprendizado e não a querer exigir isso das crianças sem elas terem passado pelo processo. É por isso que hoje o brincar retorna para a educação, que foi tirado uma vez, né? Foi tirada, a educação foi muito rígida, ainda é, mas já foi muito mais. Foi uma educação militar, sem a parte da diversão, sem a parte da descoberta e da diversidade, até porque a educação militar ela é muito diversa em todos os países, né? Eu já estudei muito sobre educação militar, eu mesma queria prestar a educação militar. Por quê? Porque estuda de tudo. E a própria pessoa, o próprio militar, ele faz as suas tarefas. Ele é um ser diverso, né? Mas por que esses pontos positivos da educação militar não estão nas escolas? Está nas escolas apenas a rigidez, né? Onde deveria estar todo um processo de aprendizado, um processo de diversão. Porque se eu não aprendo, é porque eu não estou me divertindo, gente. Que isto é, nossa, isto é sério. Isto é profundo, é tudo. E não é tão divertido, porque é assustador. É assustador a gente olhar para a realidade e ver como as coisas estão ao avesso. Nós todos deveríamos estar nos divertindo ao nosso tempo, estar presentes para nos divertirmos com as coisas que estão acontecendo. Aliás, melhor, alcançarmos a diversão, né, gente? Porque primeiro eu preciso descobrir, eu preciso provar. Se eu não conheço, como eu vou me divertir? Se eu não estou no presente, como eu vou me divertir? Então é profundo neste nível. Nós temos que olhar para a nossa sociedade e ver como a diversão está engaiolada, encaixotada, querendo ser comprada, sendo que ela é um processo natural do nosso intelecto, um processo natural para que a gente atinja lições e atinja consciência na nossa vida. Então, é muito simples a gente começar a se divertir, mas nós vamos ter que desencaixotar os nossos condicionamentos, né, gente? E começar a trabalhar com as nossas crianças de uma forma mais moderna de verdade, não moderno na matéria, mas moderno na visão, moderno na atitude, moderno na presença. Então nós temos que olhar para isso, gente, praticar isso, quebrar nossa rotina, quebrar nossos hábitos, nossos fluxos iguais de pensamento. A gente tem que sempre se ver como um ser novo, como um ser único a cada momento, em expansão. Não somos o mesmo nem há um segundo atrás, né? Nós somos um organismo vivo, um ser vivo, muito, muito incrível, muito complexo, e que a diversão está presente como parte dessa complexidade, como parte do nosso processo para ter consciência. Mas não é buscando a diversão na forma que nós vamos alcançar isso. Nós vamos estar presos no consumismo, vamos estar presos na matrix do consumo. E de fato isso não é divertido, isso é cansativo, isto adoece o ser, né? E não gera o que deve gerar, o estado de alegria,
o estado natural de alegria, o estado natural de percepção, de estar presente, de estar completo e não necessitar de mais nada. Porque tudo já está aqui e agora. E toda vez que eu atendo o meu ambiente, que eu atendo o meu momento, que eu atendo as necessidades da minha vida, eu alcanço diversão. Se você puder praticar isso na sua vida, você vai ver a diferença. Você vai perceber como a diversão está nas coisas simples, está no momento presente. Com a sua criança, se você tem filhos, ou é professor, você vai perceber como você pode dar um ensinamento gritando, que não vai dar ensinamento nenhum, ou você pode dar um ensinamento real, divertindo a criança, trazendo a criança para um pensamento diferente, fora da caixa, para algo que nunca viu. E sempre, gente, sempre podendo despertar um estado consciencial, novo, diverso. Sempre lembra comigo que diversão é relativo à diversidade, se refere à diversidade, né? Então, coisas muito importantes nós falamos sobre diversão, mas também sobre consciência, também sobre educação, também sobre a vida, sobre a doença, sobre a nossa sociedade hoje. Tudo isso está interligado, tudo faz parte de um mecanismo muito complexo, muito cheio de pontos para a gente poder olhar, mas a gente conseguindo desconstruir crenças e hábitos que nos afetam, que nos atrapalham, faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade e nesse total, né, gente? Nós sabemos que tudo vibra, que nossos pensamentos vibram, nossas emoções vibram e atingem nós mesmos e o nosso ambiente. Quanto mais a gente tiver cada coisa no seu lugar, a cada momento está no presente, posicionando as peças desse grande quebra-cabeça que é a vida, posicionando tudo isso no seu devido lugar, dando significado essencial para cada coisa, para cada palavra, compreendendo o que as coisas são, a vida ganha outras proporções do que a diversão. A vida ganha a real proporção da diversidade, porque ela é diversa, ela é ampla, ela é infinita. Então que nós todos possamos sair desses estados pequenos, desses estados limitados do que é diversão, do que é vida, do que é prazer, do que é aprender, do que é significativo na nossa vida. Que a gente possa sempre alcançar um estado novo, um estado mais amplo, um estado real, o estado da verdade. Não é mesmo, gente? Esse é o estado da verdade, nós buscamos isso. Mas, de fato, nós temos que ressignificar, desconstruir, desencaixotar e ter a nossa verdade muito clara, ter a nossa verdade com toda a clareza possível. Eu quero dar algumas dicas para acabar o nosso encontro para você que quer encontrar esse estado de diversão, esse estado de alegria, agora mesmo, hoje mesmo, fazendo coisas simples. Que tal se divertir sem custo, com custo zero? E ainda por cima ganhar aprendizado, ganhar vivência com a sua família, com seus amigos, né? Que tal você ir trabalhar na semana que vem num estado de alegria, num estado de diversão, fazendo coisas que nunca fez? Você pode ir trabalhar na mesma coisa, na mesma empresa, fazer as mesmas coisas, mas tente olhar com um pouquinho assim, com outros olhos, com outro olhar, com um olhar mais diverso sobre o que você mesmo está fazendo, sobre o que significa isso na sua vida. Você vai ver a diferença que você vai realizar as suas tarefas, a potência que você vai sentir, a pulsação da vida dentro de você. Porque esse estado de alegria, esse estado de diversão, de diversidade,
ele lhe acompanha, ele nos acompanha. Nós só temos que acessar, que ligar esse botãozinho, que dar esse clique na nossa percepção, porque isso está conosco, isso está sempre presente. Nós é que nos desconectamos desse estado natural, de diversão, de diversidade, de presença. Então vamos ligar este clique hoje mesmo, agora mesmo, para olhar com outros olhos para a nossa vida, para a nossa pessoa, para as nossas tarefas e tentar mudar isso, fazer de uma outra forma, sair da rotina, né? Sentar de uma maneira diferente, correr se não corre há muito tempo, resgatar a criança que tanto se divertia com pouco, resgatar a criança que via o mundo como algo novo, como algo diverso. Meu Deus, que mundo é esse com tantas coisas? A melhor dica das leis naturais para você é esta: resgatar, para você adulto, né? A criança não precisa dessa dica. Ela só precisa ser deixada em paz, no estado natural de diversão, e precisa de pais presentes para que ela se divirta também. Então, a melhor dica é essa, gente: resgatar aquele estado natural da sua criança, quando você era criança, que você possa ser depois, nessa fase adulta, que você possa vibrar aquele estado de alegria sem motivo. Sem motivo. Não precisa de motivo. O estado de alegria é um estado de consciência, é um estado de entendimento, é um estado de visão e percepção. Então, o meu desejo para toda a nossa sociedade é que a gente possa estar nesse estado, no aqui, no agora, fazendo o que a gente tem que fazer, sem discriminação. Isto é importante, isto não, isto é legal, isto não. Essa dualidade, nós fomos educados a ela, mas também chega um momento na nossa vida que nós temos que nos educar, que nós temos que nos reeducar e nos colocar na educação que a gente quer, nos colocar no aprendizado que é necessário para a nossa vida ser a vida que a gente quer, que a gente sabe a vida que a gente quer, a potência da vida que a gente pode alcançar. Mas é muito importante nós irmos lá para a nossa infância, gente, como uma viagem no tempo, como uma linha, né? A live passada eu fiz a linha do tempo, a linha dos nossos medos. Então, se a gente puder ir para lá e resgatar aquele sentimento de que estava tudo bom, de que estava tudo bem, sem motivo, a gente vai voltar a vibrar nesse estado. Mas agora, numa fase adulta, isto ganha poder, isto ganha potência, isto ganha proporções, porque na fase adulta nós temos responsabilidades, nós temos ações sociais, nós temos ações familiares, e isto nos cobra todos os dias. Mas se nós pudermos ter aquele estado de criança agora nessa fase adulta, nós vamos ter um ganho enorme. Nós vamos eliminar 90% ou 98% dos nossos problemas, que também são problemas de consciência, são problemas de percepção, são problemas criados por nós mesmos, pelos nossos condicionamentos e caixinhas construídas ao longo do nosso tempo vivido. Chega um momento da gente precisar destruir essas caixinhas e nos conectarmos com a nossa essência divertida, diversa, rica, amorosa, cheia de vontade, cheia de atitude, cheia de movimento, porque a vida não para, a vida não é parada. Então, gente, vamos alcançar juntos esse estado de vivência, esse estado de diversão natural, porque a diversão de fato não está nas coisas, não está nos ambientes. A diversão está em nós, na nossa consciência e no nosso nível mental de ver
e fazer as coisas. Que a gente possa se divertir fazendo qualquer coisa e se divertir com a diversidade da vida ao redor. Que a gente possa olhar para isso tudo com os olhos da realidade. Porque na realidade a diversão está conosco. Nós é que não estamos com ela. Mas a partir de agora eu espero que sim. Eu já estou pensando daqui a pouco que eu vou fazer para me divertir, para fazer o que eu tenho que fazer. Mas com a diversão, com o estado, com a percepção de que eu sempre posso fazer o que eu tenho que fazer com novos olhos, com o momento da presença, com o momento da percepção máxima que eu posso ter. Eu espero que este conteúdo tenha te servido, que tenha sido divertido, que tenha sido filosófico, né? Porque nós temos que pensar sobre isso, temos que desconstruir algumas coisas, quebrar crenças, né? Fazer brotar novas ideias e que você tenha se servido desse conteúdo, que tenha sido rico de verdade para você. Se você quiser acompanhar no canal das 7 Linguagens Naturais, lá tem outros conteúdos, né, que vão fechar com esse conteúdo de hoje. Nós estamos fazendo muitas lives toda sexta-feira, em torno de 3, 4 horas da tarde. Também te convido para acessar nossa página www.7linguagensnaturais.com.br e fazer parte, né, desse conteúdo natural que eu venho trazendo, que é um conteúdo filosófico, é um conteúdo científico, mas que principalmente é um conteúdo que quer unificar as coisas, que quer unificar muitas áreas de conhecimento humano para a gente chegar na essência das coisas, para facilitar a nossa vida, para nos botar na nossa ordem natural, né? Para que a gente pare de consumir em busca de nós mesmos, para que a gente perceba quem nós somos, de uma maneira organizada, de uma maneira natural, lógica, né? E que nós possamos estar na realidade da nossa vida. As 7 linguagens naturais são um mecanismo natural para a gente chegar no intelecto lógico, crítico, que distingue coisa da coisa, que sabe separar o que é o que pode pensar, mas que também não se limite. O intelecto que sempre se cria novamente. Gente, então esta foi a nossa live número 11, né, sobre a diversão e o seu estado natural de consciência. Eu te convido para seguir nosso canal, para se inscrever no nosso canal, seguir nossa página e me ajudar a divulgar. Esses conteúdos podem servir para outras pessoas e assim a gente vai mudando e transformando a nossa vida nesse mundo, em sociedade, para uma vida de paz, alegria, irmandade, né, amizade e com certeza dentro disso muita diversão. Muito obrigada. Meu amiguinho vai dar um tchau para vocês. Lembra sempre comigo que diversão é um estado natural de consciência, um estado da diversidade. Foi um prazer estar com você. Ótimo final de semana e até a próxima sexta, a próxima live, próximo encontro. Desperte as suas leis naturais, gente, porque você e eu somos natureza.